Pirula, muito obrigado, valeu aí. Que você tá ajudando muito o movimento vegetariano vegano pro direito dos animais a rever suas práticas mais equivocadas. Consciência Vlog BR. Olá galera, aqui é mais um vídeo resposta dirigindo a mais um outro vídeo que defende experimentações em animais não humanos. Dessa vez pro vlogger Pirula25, grande aliado de Yuri Greco, do lado do canal Eu Ateu. Mas esse vídeo aqui não vai ser tão longo, nem tão rigoroso em sua contra-argumentação, ao contrário dos que eu fiz pra Yuri, porque Pirula não usou uma quantidade tão grande assim de argumentos rasos, embora tenha usado argumentos rasos. E também uma coisa muito importante que eu preciso dizer aqui, é que Pirula vem sendo um grande auxiliar na crítica aos métodos educativos, conscientizativos, que a maioria dos defensores dos animais, pelo menos aqueles mais, digamos, amadores ou novatos, ou não tão acostumados com ativismo muito atuante, costumam usar nas redes sociais. Eu vou falar isso logo adiante. Esse vídeo aqui não vai precisar ser dividido em partes, porque não é tanto assim o que eu venho a falar agora. Mas ele é dividido em duas sessões. Uma que eu falo dessa grande ajuda, eu não sei se intencional, que Pirula vem dando a nós, por via de suas críticas, e outra que eu rebato umas 3 afirmações que ele coloca, tão rasas e especistas quanto as tantas de Yuri. Desde aquele vídeo que ele fez em resposta a Gary Yourofsky, que tá o link na descrição aqui, resposta ao vegan Gary Yourofsky, Pirula vem ajudando muito os defensores dos animais não humanos e do vegetarianismo enquanto alimentação ética, no que tange a diversas práticas comumente usadas por muitos de nós. O vídeo em que ele complementa Yuri também acaba ajudando a gente. Eu não sei se ele tem intenção de nos fazer fortalecer a argumentação de verdade, fortalecer nosso movimento. Se ele tiver, eu aproveito aqui e convido ele a fazer um vídeo criticando sistematicamente as práticas mais criticáveis usadas por defensores dos animais em geral. Se é que eu tenho algum poder de sugerir alguma pauta pra ele. Aí ele nos dá, no vídeo em questão, em que ele complementa Yuri, umas 4 dicas implícitas muito importantes para os defensores dos direitos dos animais reverem seus métodos de panfletagem pró-conscientização. Primeiro, ele mostra todos os motivos práticos e também éticos para nos fazer experimentos em criminosos hediondos. Isso nos é um aviso crítico, nos serve como um aviso crítico, para que a gente pare de uma vez por todas de achar que a solução para apresentar experiências com cobaias não humanas seria a adoção integral de cobaias humanas. A gente devia colocar na cabeça uma coisa: os direitos dos animais defendem e também implicam a superação da dicotomia ou nós ou eles, ou os não humanos ou os humanos. Também porque, como diz aquela genial máxima, libertação animal também é libertação humana. Ou seja, se a gente quer ter um discurso libertário com lógica, vamos parar de acreditar que a solução para libertar uns animais, os não humanos, é explorar outros animais, os humanos. Vamos começar a defender a adoção de um modelo de pesquisa biológica experimental que supere a necessidade de se usar qualquer animal vivo, seja ele humano ou não humano, criminoso ou inocente. A biotecnologia do futuro, pelo menos, pode superar a dependência de modelos vivos. E daí a gente tem que começar a pensar nessa realidade futura, mesmo que essa realidade futura ainda demore décadas de evolução tecnológica para chegar de fato. Aí segundo, uma dica muito crucial. Pirula fala que o grande problema dos testes industriais animais não humanos não seria tanto as empresas em si, aquelas que fazem ou subsidiam esses testes, mas sim a lei, as portarias da Anvisa, Ministério da Saúde, etc., que exigem, por via de tantas portarias, normas. Dou 2 exemplos bem emblemáticos em links aqui na descrição. No caso, a portaria 1480 de 1990 do Ministério da Saúde e a portaria 15 de 1988 da Anvisa. Essas leis que exigem que muitos ingredientes ou produtos inteiros novos que chegam ao mercado brasileiro, se não todos, sofram testes de segurança em modelos animais. Aí Pirula sugere que os defensores dos direitos dos animais tentem concorrer a cargos parlamentares, o que é um código para o seguinte mandamento, que eu faço questão de reiterar: vamos estender logo a defesa dos direitos dos animais não humanos a esfera política logo. E quando eu digo esfera política, não é simplesmente eleger os irmãos Trípoli, Feliciano Filho, Aurélio Miguel e os demais atuais gatos pingados que nos representam atualmente nas câmaras de São Paulo, em Brasília e em outros lugares. E sim
formarmos agremiações de cunho político e, por que não, partidos. Ao criarmos essas agremiações ou partidos, a gente pode decidir como vamos defender politicamente os animais não humanos, que ideologia a gente vai usar nessa defesa. Eu, pessoalmente, no meu caso, eu defendo o vegano abolicionismo de esquerda, e é pela política que a gente vai realmente ter o poder, não mais de apenas protestar há raros dias no ano para implorar pela boa vontade dos políticos atuais, mas sim, a gente vai estar lá em Brasília, ou lá nas câmaras ou assembleias legislativas de cada estado, propondo e votando leis abolicionistas que proíbam, por exemplo, rodeios, vaquejadas, comércio de animais, criação de aves em gaiolas, criações intensivas de pecuária, considerando assim que a pecuária vai ser combatida aos poucos e não erradicada de uma vez só. E também endureçam as penas contra crimes cometidos contra animais não humanos, facilita a vida dos vegetarianos e veganos, a vida social, a possibilidade de contar com restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, etc. Revogue as obrigatoriedades de testes em animais e substituam essas portarias que obrigam atualmente testes em animais por leis permissivas a métodos éticos, alternativos, e por aí vai. Em outras palavras, politizar a militância dos direitos animais vai significar que no futuro a gente não vai ter mais que depender da boníssima vontade dos parlamentares. Aliás, muitos deles têm péssimas intenções para que os animais deixem-se de passagem, para que os animais não humanos sofram um pouco menos, porque alguns de nós mesmos serão parcela importante desses parlamentares que vão formar a bancada dos direitos animais em Brasília, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais e assim por diante, que vão propor e votar essas leis. Aí os animais, se pudessem, iriam agradecer muito a politização dos direitos animais. Terceiro ponto, um ótimo esclarecimento de Pirula, que demanda para nós a rever a velha estratégia de divulgar fotos de animais sendo torturados em testes e experimentos em vivo. Ele afirma que as imagens reproduzidas sobre tortura nesses tipos de experiência são ou muito antigas, datadas de décadas atrás, ou obtidas em centros de pesquisa clandestinos, que não seguem normas de comitês de ética, ou exceções, distorções, ou mesmo mentiras. Ou seja, se ele tem mesmo razão, a maioria das imagens que circulam no Facebook, ou em menor escala atualmente no Google+, e no moribundo Orkut, não reproduz a realidade exata da parcela principal da experimentação animal de hoje em dia. Ou seja, em outras palavras, a gente está denunciando a experimentação animal dos anos 70, 80, e não a experimentação animal dos anos 2000, 2010, que não deixa de ser tão escravocrata quanto os testes em vivo de décadas atrás. Ou seja, das duas uma. Ou a gente vai ter que obter imagens novas e atuais que denunciem a escravidão das cobaias de hoje em dia, os métodos violentos de pesquisa em teste industrial, ou a gente vai ter que, enfim, recorrer a novos meios, mais espertos e convincentes, para denunciar o caráter exploratório e especista das pesquisas com cobaias. Ou, em outras palavras, a gente vai ter que renovar a forma como denunciamos as atrocidades da vivissecção e dos testes industriais em vivo. E o quarto grande ponto é que Pirula bota que se a pessoa realmente é contra qualquer experimento em cobaias, não deveria usar nada que tenha sido testado antes em animais não humanos, cosméticos, produtos de banho, remédios, cirurgia e etc. Aquela ladainha daqueles que acham que podemos muito bem, por livre e espontânea vontade, nos libertar da atual ditadura da vivissecção e dos testes industriais em vivo. Mas isso nos convida a pensar sobre os limites do veganismo, enquanto meio de se opor à exploração animal, evitar ao máximo a participação do indivíduo em sistemas de escravidão de animais, e também sobre a insuficiência do veganismo, quando promovido de forma isolada, como providência de combate à exploração animal. Aí, se a gente pensar bem, o veganismo não é tudo na militância abolicionista. Lutar pela libertação animal vai muito além do simples veganismo, do simples hábito individual de consumo que preza pelo prejuízo ao menor número possível de animais. Se quisermos realmente ter uma luta mais inteligente e eficaz pelos direitos animais, a gente tem que pensar essa luta como sendo algo que é muito maior do que apenas o veganismo, como algo que é na verdade um sistema integrado de meios de militância, interiorização política, que eu falei agora há pouquinho. Em outras palavras, a gente devia parar de falar simplesmente seja vegano, seja vegana, assim os animais serão libertos, porque isso é insuficiente. A gente tem que dizer seja vegano e milite ativamente pela libertação animal, seja lá por qual forma for. Aí por isso eu dou meu muito obrigado
obrigado a Pirula por estar ajudando a gente a chegar a essas conclusões, a rever nossos conceitos e métodos. Graças a pessoas como ele, onívoros que são de certa forma conscientes dos erros que o movimento vegetariano vegano atualmente comete, graças a essas pessoas assim, a gente vai melhorar muito. A gente vai até, digamos assim, em sentido figurado, profissionalizar o movimento da gente. Por isso eu agradeço muito a Pirula, valeu! Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu respondo sequencialmente ao que ele fala em termos de ética e defesa do especismo. Entre o instante 10 minutos e 34 segundos e o final, ele põe os 3 argumentos que demandam uma resposta minha. Primeiro, ele fala que os ratos não possuem as mesmas relações sociais, o mesmo nível de dor e sofrimento, a percepção familiar e a capacidade de manifestar luto que os seres humanos possuem. Aí, sendo que esse argumento, ele segue a premissa de que a consideração moral pelos animais não humanos teria a ver mais com a inteligência do que com a simples senciência, ou seja, um ponto de vista um tanto antropocêntrico, segundo o qual, quanto mais o animal se parece com o ser humano em termos de inteligência, cognição e complexidade emocional, mais respeito e direitos ele merece. Eu digo pra Pirula, inteligência emocional e social não é o grande parâmetro moral dos direitos animais, do abolicionismo, e sim a ciência, que é a capacidade de sentir dor e sofrer. Capacidade essa que implica um ou mais interesses, ainda que não conscientes, de querer continuar vivo e viver o máximo de tempo possível. Os direitos animais incluem também necessidades biológicas, instintivas e sociais, também no caso dos ratos. Mesmo que as necessidades sociais dos ratos não sejam tão complexas, intrincadas quanto as dos seres humanos. Essas necessidades sociais existem e devem ser respeitadas. São os interesses próprios dos animais não humanos, que a maioria das pessoas não consegue reconhecer. Aí no final das contas, os direitos baseados no respeito aos animais não humanos passam por um direito superior, que é o de não ser propriedade humana. E é por esse grande direito que os animais não humanos vão passar a ter os direitos plenamente respeitados de viver toda a sua expectativa natural de vida em liberdade, a não ser que sejam predados, com seus pares de espécie, e de terem a propriedade exclusiva sobre sua própria vida e sobre o seu próprio corpo. Jeremy Bentham falou uma frase muito sábia sobre isso. A questão não é se eles pensam ou se eles falam. A questão é sim se eles sofrem. Aí o segundo argumento que eu respondo a Pirula é que ele afirma que se há uma chance de que uma substância mate um ser humano, é melhor que mate um rato primeiro do que mate um humano. Quando ele fala isso, ele diz que prefere que o rato morra do que a mãe dele morrer. Sendo que aqui fica evidente o pensamento dicotômico que pauta a comunidade científica de hoje e sua postura especista que escolhe ou eles ou nós. Essa dicotomia que, mesmo quando vem sobre outras formas de discriminação e desigualdade moral, vem justificando inúmeras atrocidades entre a humanidade, entre seres humanos, e também nas relações entre o ser humano e a natureza não humana. Se realmente queremos viver numa cultura de paz, justiça e igualdade moral entre todos aqueles que merecem consideração ética, a gente tem que superar de uma vez por todas a dicotomia ou eles ou nós, e começar a pensar eles e nós. No caso da pesquisa científica, o fim da dicotomia ou eles ou nós e a adoção da máxima eles e nós vai implicar o desenvolvimento e uso de modelos superiores de pesquisa, que evitem tanto experimentos em animais não humanos, como experimentos em seres humanos. Aí os direitos dos animais não defendem que seres humanos, mesmo sendo criminosos, como Pirula disse que são inclusive passíveis de arrependimento, sejam explorados no lugar dos não humanos, mas sim que todos os animais sejam libertados da condição de propriedade de outrem. Aí, portanto, já está na hora da gente deixar de pensar no um ou o outro e começar a pensar no um e o outro. Aí o argumento terceiro e final que eu comento aqui sobre de Pirula é que ele diz ter fortes dores na coluna e diz agradecer aos milhares de ratinhos, segundo ele, que foram explorados e mortos em pesquisas para que ele possa tomar remédios contra a dor de coluna. Dessa vez eu vou ser mais provocativo, viu? Pirula, se você tá me assistindo, eu lhe digo, agradeça também aos grandes capitalistas do passado, que exploraram de forma abominável seres humanos em suas fábricas, com regimes praticamente semi-escravos de trabalho, por uma parte considerável do desenvolvimento industrial e econômico, que ao longo da história humana, da história da sociedade moderna, permitiu pra gente, pra nós de hoje em dia, viver como vivemos hoje, com essas tecnologias, com a estrutura industrial, com a divisão de trabalho e etc. E agradeça também aos explorados, que deram o seu sangue pelo bem da humanidade, pelo menos pelo bem dos burgueses da época. Agradeça também
aqueles que destruíram implacavelmente a Mata Atlântica, os mangues ou o cerrado que outrora existia no lugar onde você vive hoje, Pirula. Porque se não fossem eles, sua cidade dificilmente teria vindo à existência. Seria apenas mais um ponto de floresta ou de mangue, de ecossistemas em geral. E aproveite também para agradecer aos operários chineses e também aos patrões chineses e das multinacionais que exploram esses operários. Agradeço aos operários chineses que são super explorados por você poder usar a maioria dos produtos eletrônicos que possuem atualmente, e alguns dos quais eu também possuo e uso, infelizmente. Eu confesso com vergonha e também com impotência, porque eu vejo que, mesmo sendo contra, eu não consigo fazer nada. Eu não vejo o que fazer nesse momento, visto que a gente tá numa ditadura industrial, dominada pelo regime chinês de superexploração trabalhista. Aí diga com todas as letras, sou grato, caros operários chineses, por vocês estarem sendo superexplorados, para que eu possa viver com todas essas facilidades tecnológicas que eu tenho. Aí, por favor, não tentem se libertar dessa condição não, porque sua condição de quase escravos é muito necessária para pessoas como eu e para nós aqui da sociedade ocidental. Aí, terminando essa minha resposta aqui, eu convido o Pirula, assim como eu já convidei Yuri, a dialogar comigo através de vídeos respostas e vídeos réplicas sobre direitos animais versus pesquisas em animais não humanos e humanos também. Mas antes, eu peço aos dois que procurem ler sobre direitos animais, especial livros de Tom Regan, de Gary Francione, Sônia Felipe, Sérgio Greif e também vários artigos que tem no site Pensata Animal, www.pensataanimal.net. Tem um link na descrição para que possam depois dizer por que discordam da ética abolicionista, que abraça os animais humanos e não sujeitos de direito. Aí enfim, aqui acaba a minha resposta, Pirula. Para quem gostou, aí peço que cliquem em gostei, favoritem, divulguem esse vídeo aqui, compartilhando no Facebook, no Twitter e no Google+. Agradeço a todos vocês por terem me assistido. Valeu aí, viu?